Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vim mostrar para vocês essa minha orquídea linda que está com duas hastes florais e passar para vocês 3 dicas de cultivo para ter uma bela floração igual essa daqui. Então, a primeira dica é o cultivo na semi-hidroponia. Eu tenho aqui na minha casa, no meu quintal, vários tipos de cultivo. Cultivo na madeira, na telha de barro, no tronquinho ecológico, no cano de PVC, no vasinho de barro, no vaso de plástico. Mas o meu cultivo preferido é esse da semi-hidroponia. É o que eu tenho mais sucesso aqui na minha região. Por quanto que aqui na minha região é muito quente, eu moro na região centro-oeste, então aqui faz muito calor. E o que dá melhor resultado para a gente aqui é a semi-hidroponia. Então, quando eu comprei essa planta aqui, essa orquídea, ela veio sem flores, né? E aí eu não quis mexer muito, não costumo mexer muito nas raízes das minhas orquídeas. Eu só retirei o excesso do substrato aqui da parte de cima, retirei aquela buchinha que vem no centro e deixei no fundo do vaso um pouco do substrato, que no caso aqui é chip de coco e casca de pinos. E eu encaixei ela nesse baldinho. Eu pintei esse baldinho com tinta spray e eu encaixei aqui. Aí eu passei um arame aqui por cima das raízes, eu prendi aqui do lado de cá e prendi desse lado também para ficar bem firme. Porque a orquídea, quando ela não fica muito firme, ela não costuma se dar bem, né? Então aqui ela ficou bem firme, ela liberou muitas raízes. A maioria dessas raízes aqui, ela liberou depois desse replante. Aí o que eu fiz? Aqui nesse baldinho, eu não fiz furo no fundo dele não. Eu fiz os furos aqui do lado, aqui até saiu uma pontinha de raiz nesse furinho aqui. Mas como eu faço muitos furos, então aqui tem mais um. E aí ela ficou assim, nesse sistema de semi-hidroponia. Ficou mais ou menos um dedo, 1 centímetro aqui de reservatório de água. E aqui no fundo do balde eu coloquei pedra brita. E aí vai ter sempre uma umidade aqui para a raiz da orquídea. Então, para mim, esse tipo de cultivo é um dos melhores. Ela tá com 2 hastes florais. Essa aqui é a primeira haste. Tá com 1, 2, 3, 4, 5 flores. E mais 2 botões para abrir. E aqui atrás tá a segunda haste. Desse lado de cá tá a segunda. Essa daqui tá com 7 flores. Aí eu coloquei esse ganchinho de 3 pontas e ela fica pendurada ali no meu orquidário. Então, a primeira dica é o cultivo na semi-hidroponia. A segunda dica é a luminosidade, ou seja, a luz do sol, né? A luz solar. Aqui na minha região eu uso um sombrite de 70%. As minhas orquídeas ficam debaixo desse sombrite cultivado ali no tempo. Então, quando eu comecei a cultivar a orquídea, o que eu mais ouvia falar era que as orquídeas phalaenopsis não precisa de sol para florescer, mas isso é mito. Porque as minhas orquídeas, quando eu ficava na sombra, não florescia, crescia muito fraquinha e eu perdi muitas orquídeas. Por várias vezes eu desisti, depois eu comecei de novo, até que um dia eu pesquisando eu vi um vídeo da Carol Costa. E nesse vídeo ela fala que todas as orquídeas precisam de sol, é essencial o sol para nossas orquídeas. E aí a partir desse dia eu comecei a adaptar minhas orquídeas ao sol. E assim eu comecei a ter sucesso, comecei a ver as florações das orquídeas. Então, orquídea gosta de sol sim, a gente só precisa saber filtrar o sol para elas, né? De acordo com cada região. Então, como eu faço? Quando eu compro uma orquídea que eu quero adaptar ela ao sol, eu começo colocando ela na parte da manhã, meia hora no primeiro dia,
das 7 da manhã até 7h30. No segundo dia, das 7h30 às 8h. No terceiro dia, das 8 às 8h30. E assim sucessivamente, até quando a gente perceber que ela já está adaptada ao sol. Aí a gente pode deixar lá no nosso cantinho, no nosso orquidário, durante o dia todo, recebendo essa luz solar. Aqui agora são 14h40 por aí. Até nesse horário elas ainda ficam no sol. Esse solzinho que tá atravessando aqui a minha janela é o solzinho da tarde. E elas amam esse solzinho. Vocês podem perceber que a folha dela tá assim um pouco amarelada, mas é assim mesmo. Quando a orquídea recebe muito sol, ela fica assim, com essa coloração. Mas dá pra ver que ela tá bem saudável. Ela tá com 1, 2, 3, 4, 5 pares de folhas e mais essa daqui. Apesar de ela estar com 2 hastes florais, ela ainda está emitindo folha nova e raízes novas. Então, como eu fiz? Eu quis guiar essas hastes para ficar inclinada para baixo. Aí eu peguei aqueles arames que vem nas orquídeas quando a gente compra, na floricultura, no supermercado, e retirei 2 daqueles arames que vem encapado com plástico, né? E coloquei aqui e fui guiando as hastes no arame com presilha, com um pedacinho de elástico. Aí, como ela já formou totalmente a haste, eu retirei os arames. E ela ficou assim, com esse aspecto bem natural. Eu amei esse resultado. Então, a segunda dica é a luz do sol filtrada. E a terceira dica é a adubação. Eu adubo as minhas orquídeas uma vez na semana. Eu agora, no momento, eu estou usando o adubo da Forte Orquídea. É o 94515. Depois eu vou fazer um vídeo completo sobre adubação. Mas a gente tem que ter constância na adubação. Então eu adubo toda semana. Geralmente é toda segunda-feira, mas quando às vezes não dá para adubar na segunda, eu adubo na terça-feira. E mesmo ela estando com flores, eu adubo também, porque já ouvi falar que quando tá com flores não precisa ser adubada, mas também eu acho que é mito. Eu adubo as minhas sim. Quando tá com flores, quando tá sem flores. Eu vou adubar uma, eu adubo todas. Samambaias, orquídea, todas as plantinhas que tiver por perto, eu uso o mesmo adubo. Eu tenho esse outro exemplo aqui, ó, que é um cake. Esse cake aqui, ele deve ter uns 8 meses por aí, e ele já tá com floração. Ele tá com 3 flores bem grandes. Aí eu fiz que nem eu fiz naquela ali, eu fui guiando também a haste dele para baixo, e ele também ficou assim inclinado para baixo. Ele também está no sistema de semi-hidroponia. Quando eu coloquei ele aqui, que eu fiz o replante, ele estava com muitas raízes, aí para não mexer nas raízes, eu coloquei pouco substrato, bem pouco aqui no fundo do vaso, eu coloquei só caco de telha e alguma pedra brita. Não dá para ver bem porque já criou lodo, mas esse lodo também não é prejudicial para a planta, não. E aqui do lado eu coloquei essa bolinha de espárgano, porque tinha essa raiz aérea, eu não quis colocar dentro do vaso, eu deixei aqui e coloquei esse espárgano para fornecer um pouco a mais de umidade para ela. Então, pessoal, é isso aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma vasilha para colocar água, para vocês verem aqui aonde que tá. Na verdade, eu rego as minhas orquídeas todas com mangueira, mas aqui eu vou fazer só uma simulação para que vocês vejam como fica. Deixa eu virar esse outro lado aqui. Então vai ficar sempre aqui um pouco de água no reservatório.
1 centímetro mais ou menos. E aí eu rego elas na parte da manhã. Eu acho que quando chega no final do dia já nem tem mais água aqui, porque aqui no fundo tem pedra, a pedra também absorve um pouco da água, então fica só mesmo a umidade para passar para a raiz da orquídea. Então é isso aí, pessoal. É muito gratificante a gente ter um resultado assim. Muito gratificante. As orquídeas, elas nos retribuem todo o cuidado, toda a atenção, todo o tempo que a gente se dedica para elas. Elas nos agradecem, né, com essas florações maravilhosas. Eu não sabia que cor que era, e quando ela desabrochou essas flores, eu fiquei encantada, porque eu gosto de todas as cores, mas as rosas são as minhas preferidas. Então é isso aí, pessoal. As 3 dicas são essa. Umidade nas raízes, né, que é o sistema de semi-hidroponia, e a luz do sol filtrada, e adubação também, que é muito importante para as nossas plantas. Então é isso. A orquídea gosta de água, sim. A orquídea gosta de sol filtrado, sim. E a orquídea precisa, sim, ser adubada. Então é isso. Fiquem todos com Deus e